Eu não aguentava mais ver ela se acabando naquela cama. Era todo dia a mesma coisa. Ela tremendo, gemendo, suando frio, com a mão no peito. Parece que estava se apagando aos poucos, mas não apagava de vez. Era um vai não vai que me arrancava a alma. Aquela agonia sem fim, todo santo dia. Até que um dia eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Eu vendi tudo. Tudo que eu tinha. Animais, ferramenta, terra, tudo. Só que o que veio depois... cê não vai acreditar. Mas não vou contar o final agora não. Senta aí, pega um café, que essa história é longa. Prazer, gente boa, eu sou o João. Aqui todo mundo me chama de João do Sítio, e nesse canal você vai ver as minhas histórias. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, e me conta nos comentários. De onde cê tá me vendo? Se é do Brasil ou se é de fora, conta o que mais que cê gosta aqui no canal. Olha, tá vindo muita novidade que cês vai amar. Fica de butuca aqui pra não perder. Agora pega um café e se ajeita na cadeira, que a história de hoje é triste, é revoltante, mas ela traz uma lição que mudou minha vida e pode mudar a sua também. Vamos começar. Vamos voltar nesse tempo. Uns 20 anos atrás, talvez mais. O sertão era diferente, viu? Não tinha tanta estrada de asfalto. Não tinha energia em todo canto. Não tinha celular nem sonhando. A gente vivia com o que a terra dava e com o que nós mesmo plantava. Era sofrido, mas era bom. A gente sabia quem era, sabia de onde vinha. Eu sou desses que acorda cedo, que gosta de sentir o cheiro da terra molhada quando chove, que gosta de ouvir o barulho do grilo na noite. Sempre fui assim. Trabalhador desde moleque. Meu pai me ensinou uma coisa. João, cê não vai herdar nada nessa vida, não. O que cê tiver, vai ser na força do teu braço. E ele tinha razão. Tudo que eu conquistei foi com suor, com calejo na mão, com noite de sono perdida pensando no dia seguinte. Naquele tempo, eu morava num casebre simples de reboco, com telha de barro e chão de terra batida. Mas era meu. Eu mesmo fiz aquela casa com as minhas mãos. Levantei parede por parede, assentei telha por telha. Não tinha luxo, mas tinha aconchego. Era o meu canto. Mas a história que eu vou contar hoje não é sobre a casa. É sobre uma mulher. E como ela entrou na minha vida e mudou tudo. Eu conheci Lúcia numa festa de São João, lá na vila de Santa Teresa. Era noite de junho, o céu estava limpo, as estrelas tudo aparecendo. A gente acendeu fogueira, soltou foguete, dançou quadrilha até o pé doer. E eu tava ali, meio encostado num pé de juazeiro, tomando uma cana com os amigos, quando eu vi ela. Ela tava do outro lado da praça, perto da barraca de doce. Usava um vestido azul claro, bem simples. Cabelo preto, liso, comprido, que chegava na cintura. Era magra, mas não era fraca não. O olho dela era puxado, meio puxado para castanho, que nem de quem tem sangue de índio. Eu não sei explicar o que deu em mim. Meu coração bateu mais forte. Eu falei pros meus amigos, olha ali, aquela ali vai ser minha mulher. Eles riram. Falaram que eu tava doido. Mas eu não tava não. Fui chegando perto devagar. Ela tava conversando com uma amiga, rindo de alguma coisa. Quando eu cheguei, ela olhou pra mim com aquele olho puxado, meio desconfiada. Eu falei, boa noite, fia. Cê dança forró? Ela deu um sorriso meio sem graça e respondeu, depende, cê sabe dançar? Eu disse que sabia. Mentira. Eu não sabia dançar direito não. Mas na hora eu aprendi. A gente dançou a noite inteira. Ela ria de mim quando eu pisava no pé dela, mas não reclamava não. Depois da dança, nós sentou na calçada da igreja, comprou caldo de cana e ficou conversando. Ela gostava de ouvir moda de viola. Eu também. Ela gostava de cheiro de chuva no sertão. Eu também. Ela dizia que sonhava em ter um pedaço de terra para plantar qualquer coisa, nem que fosse para comer. Eu falei, terra eu não tenho ainda, mas um dia vou ter. E vai ser cana. Muita cana. Para fazer melado, rapadura, cachaça. Tudo. Ela olhou para mim com aquele olho puxado e falou, cê é sonhador, né, João? Eu falei, sonhador, mas trabalhador. Cê vai ver. Nós se encontrou outras vezes depois daquela noite. Eu ia na casa dela, na vila de Santa Teresa, levava um queijo, um mel, umas frutas que eu trocava na feira.
A mãe dela gostava de mim, dizia que eu era moço direito. O pai dela era mais desconfiado, mas com o tempo foi aceitando. Em 3 meses, eu pedi ela em namoro. Em 6, nós estava morando junto no meu casebre, lá no vilarejo do Barro Duro. Não foi fácil. A casa era pequena, o reboco estava caindo em canto, mas ela foi me ajudando. A gente mesmo rebocou a parede, varreu o terreiro, plantou umas mudas de árvore na frente. Levantamos um galinheiro nos fundos. Aos poucos, a casa foi virando um lar. Ela cozinhava bem. Fazia um angu com frango caipira que era de comer rezando. Fazia bolo de fubá no fogão a lenha. O cheiro daquela comida enchia a casa toda e até os vizinhos vinham perguntar o que estava assando. Nós era feliz, viu? Não tinha muito, mas tinha amor. E naquele tempo, para mim, amor era tudo que bastava. Depois que Lúcia veio morar comigo, a vida clareou. Eu não tô dizendo que ficou fácil, não foi isso não. Trabalho continuava pesado, dinheiro continuava curto, as contas continuavam aparecendo. Mas ter ela do meu lado fazia tudo ficar mais leve. Sabe quando você chega em casa cansado, com o corpo doendo, e tem um sorriso esperando por você? Pois é. Era assim todo dia. Ela acordava primeiro que eu. Eu não sei como, mas sempre que abria o olho, já sentia o cheiro do café passando. Ela acendia o fogo na lenha ainda escuro, botava a água para ferver, preparava o cuscuz, cortava um queijo. Quando eu levantava, a mesa já estava arrumada. A toalha era simples, de algodão, mas estava sempre limpa. Ela dizia: João, homem não trabalha de barriga vazia. Senta e come. Eu sentava. A gente comia junto, em silêncio às vezes, conversando outras. Ela perguntava o que eu ia fazer na roça naquele dia, eu contava os planos, ela dava opinião. Ela entendia de terra, sabia a época de plantar, a época de colher, quando ia chover ou não ia. Aprendiz de pai velho, ela dizia. Depois do café, eu vestia a camisa rasgada, a calça remendada, a chapéu de palha, e saía. Ela ficava. Cuidava da casa, varria o terreiro, botava as galinhas para fora, plantava umas verduras no quintal. Nos dias de feira, ela ia para Pedra Branca vender frango, ovo, verdura. Voltava com um dinheirinho e às vezes trazia um agrado, um pente novo, um sabonete cheiroso, um doce para mim. Às noites de lua cheia, a gente sentava na varanda. Ela punha a cabeça no meu colo e ficava olhando as estrelas. Eu contava a história de quando era moleque. Ela contava das coisas que queria fazer. Um dia ela falou: João, a casa tá boa, mas cê não queria um pedaço de terra para cê mesmo? Terra sua que cê não precise dar conta para ninguém? Eu suspirei. Aquilo mexia comigo. Quero, fia. Mais do que tudo. Mas terra não é barato. Leva tempo. Leva dinheiro. Ela virou o rosto, olhou nos meu olho. Então nós junto. Nós trabalha, nós guarda, nós consegue. Eu tô contigo. E foi assim que começou a luta. Nos 2 anos seguintes, eu peguei todo o serviço que aparecia. De dia, trabalhava na roça dos outros, plantando cana, capinando, colhendo. De noite, fazia cerca, consertava telhado, carpia terreno. Fim de semana não tinha descanso. Ia pra feira, carregava saco, vendia o que desse. Lúcia fazia a mesma coisa. Ela passava roupa para fora, limpava a casa de vizinho, fazia doce para vender. A gente guardava cada centavo, não comprava nada que não fosse preciso. Roupa só quando rasgava de vez. Sapatos só quando furava e não dava mais para remar. Comida era o essencial. Carne era uma vez por semana, e olhe lá. Os vizinhos ria da gente. Olha o casal de formiga. Trabalha, guarda, não aproveita a vida. Eu ignorava. Lúcia também. A gente sabia o que estava fazendo. Até que um dia apareceu uma chance. Seu Mané, um velho amigo do meu pai, ouviu falar que tinha uma terra abandonada no fim do vilarejo, perto do riacho. Eram uns 3 hectares, mais ou menos. O dono tinha se mudado para a cidade, largado tudo. A terra estava suja, cheia de mato, pau rolando. Mas era terra boa. Planta cana que dava certo. Seu Mané disse: João, cê vai lá, conversa com o dono. Ele vende barato. Só quer se livrar. Eu fui.
Levei Lúcia junto. O dono era um senhor de idade, já cansado, que não queria mais saber de roça. Ele pediu um preço. Não era barato, não era caro. Era o que nós tinha guardado. Tudo. Lúcia olhou para mim. Eu olhei para ela. A gente se entendeu sem palavra. Nós compra, eu disse. Na hora de assinar o papel, minha mão tremia. Lúcia apertou meu braço bem forte. O velho assinou, entregou a chave de um portão enferrujado que não abria mais direito. A terra era nossa. Minha primeira terra, conquistada com suor, com sacrifício, com luta. Herdei nada. Ganhei nada. Conquistei. Quando a gente chegou no casebre naquele dia, Lúcia fez uma comida especial. Frango caipira com angu, bolo de fubá, e ainda abriu um vidro de melado que ela mesma tinha feito. A gente comeu feliz, rindo, planejando. Aquela noite, deitado na cama, com ela no meu peito, eu falei: "Cê lembra quando eu disse que ia ter um canavial?" Ela riu baixo, lembro. Pois é, agora vai. Eu não sabia ainda o tamanho da luta que vinha pela frente. Mas naquele momento, tudo era esperança. A terra estava ali, esperando. Cheia de mato, pau rolando, espinho, formigueiro. Parecia que ninguém pisava naquele chão fazia ano. Mas eu não tive medo. Lúcia também não. No outro dia, depois de assinar o papel, eu acordei antes do sol, vesti a roupa de trabalho, peguei o facão e fui. Lúcia foi junto. Ela pegou uma enxada e disse: "Vamos. Sozinho cê não vai dar conta." Eu falei que ela não precisava ir não, que podia ficar em casa descansando. Ela me olhou com aquele olho puxado e falou: "João, essa terra é minha também. O suor que cair nela é meu também. Então não discute, vai pegar no pesado." Eu sorri. Ela era assim. Quando decidia uma coisa, não tinha conversa. A gente passou o mês seguinte limpando aquele terreno. Roçando mato, arrancando toco, queimando galho, cavando vala. O sol pegava forte, parecia que a pele ia derreter. A mão ardia de tanto segurar ferramenta. As costas doía de noite. Mas a gente não parava. Todo dia de manhã cedo até a tarde, com uma pausa pro almoço debaixo da sombra de um pé de juazeiro. Lúcia levava comida numa marmita. Era arroz, feijão, farofa e às vezes um pedaço de carne de sol. A gente sentava no chão, comia devagar, olhando o que já tinha feito. Cada pedaço de terra limpa era uma vitória. "Tá ficando bonito, João", ela dizia com a boca cheia. "Tá", eu respondia, "mas cê tá ficando mais." Ela ria, e eu ria junto. Aquele riso dela era a coisa mais gostosa que eu já escutei na vida. Parecia que até o mato se alegrava. Depois de limpar, veio a parte de preparar o solo. Eu tinha aprendido com os mais velhos. Terra de cana precisa ser bem arada, bem virada. Eu fiz na força do braço mesmo, com enxada e pá. Lúcia levava as mudas de cana num balde. Eu abria os buracos, ela enterrava. Nós trabalhava lado a lado, igual boi na mesma canga. Os vizinhos diziam: "Esse João é doido, trabalha igual escravo." Mas eu não ligava. Eu estava construindo o meu sonho, e ela estava construindo junto. A primeira chuva veio boa, o tempo estava pedindo. Caiu um temporal danado, que até assustou. No outro dia, quando nós foi na terra, deu para ver as mudas de cana já firmando, já se criando. Lúcia olhou e os olhos dela encheu d'água. "Tá nascendo, João. Tudo o que nós plantou tá nascendo." Eu segurei ela pelo braço e puxei perto. A gente ficou ali, abraçado, olhando o canavialzinho novo. Era pequeno ainda, mas era nosso. Cada pé de cana ali era luta. Era suor. Era noite mal dormida. Era mão calejada. Mas estava ali, nascendo. O tempo foi passando. A cana foi crescendo. Os colmos ficando alto, grosso, verdão. Eu ia todo dia na terra só para olhar. Parecia bobo, mas era um orgulho que nem cabe no peito. Lúcia ria de mim, cê parece pai vendo filho nascer. "É parecido", eu falei, "só que morde menos." Até que chegou o dia da primeira colheita. Eu não vou mentir, minha mão tremia na hora de cortar o primeiro pé. Lúcia estava do meu lado, com um sorriso que tomava o rosto inteiro. "Corta, João", ela falou. Eu cortei. O facão entrou na cana com um estalo seco. A cana caiu,
e parecia que o mundo inteiro tinha mudado de lugar. Eu levantei aquele pé de cana, descasquei na hora, mordi um pedaço. Doce. Docinho. A melhor cana que eu já tinha comido na vida. Talvez nem fosse a melhor, mas pra mim era. Lúcia mordeu também. Seus olhos brilharam. Tá boa, né não? Ela perguntou. Tá, eu respondi, tá mais que boa. A gente levou vários pés de cana pra casa. Fez melado, fez rapadura. À noite, sentado na varanda, comendo a rapadura quentinha, o cheiro da cana subindo pela casa, eu olhei pra Lúcia e agradeci. Agradeci de coração. Foi a última vez que eu me lembro de ter sido completamente feliz, sem saber o que vinha pela frente. Aqueles dias foram bons, viu? Bons mesmo. A gente tinha pouco, mas a gente tinha tudo. A terra estava dando certo. A casa estava arrumada. Nós estava junto. E parecia que nada no mundo podia separar a gente. Mas o mundo, cê sabe, né? Ele gosta de pregar peça. E a peça que ele estava preparando... essa vinha vindo mais do que devagar, mas ela veio. No começo, não deu nem para sentir os fios que ela estava tecendo, mas estava. Teve um dia, num domingo, que ficou marcado na minha memória. Foi desses dias que a gente guarda para a vida inteira, mesmo quando tudo o resto desaba. Aconteceu depois da primeira colheita, quando o canavial já estava bonito, verdão, balançando com o vento. Lúcia acordou cedo naquele dia, mais cedo que eu. Eu senti ela saindo da cama devagarinho, com cuidado para não me acordar, mas eu já estava desperto. Fiquei só escutando. Ela abriu a janela de madeira, o chiado da dobradiça velha, a luz entrando. Depois foi pro fogão. Eu ouvi o barulho do fósforo riscando, a lenha estalando, o café começando a esquentar. Quando eu levantei, ela já estava na cozinha, com um vestido simples de algodão, cabelo preso num rabo. Ela olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso que parecia que o sol nascia de novo. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, João, ela disse. Diferente como? Nós vai passar o dia na roça, mas não vai trabalhar não. Nós vai levar comida, vai pescar um peixe no riacho, vai almoçar debaixo do pé de juazeiro. Só nós dois. Eu estranhei. Lúcia não era muito de parar num domingo. Geralmente ela lavava roupa, arrumava a casa, fazia comida pra semana. Mas daquele dia ela queria folga, e eu não ia reclamar não. Tá bom, fia. Vamos. A gente preparou a cesta. Ela fez frango assado na lenha, farofa, arroz, feijão tropeiro, um vatapá de rapadura de sobremesa. Botou tudo num pano limpo, dentro de um balaio. Eu peguei a vara de pescar, a latinha de minhoca, a garrafa de água. Nós saiu de manhãzinha, antes do sol ficar quente. O caminho da roça era de chão batido, com pé de serra no fundo. Ia passando pelo pé de pau branco, pela cerca de arame que a gente mesmo levantou. Lúcia ia na frente, com o balaio na cabeça, descalça no chão quente. Eu atrás, carregando o resto. Nós nem conversava muito, mas não precisava. Era um daquele silêncio que fala mais que palavra. Chegamos na roça e o canavial tava lá, todo verdão, com o sol batendo nas folhas e fazendo aquele brilho molhado. O vento passava e as canas dançavam igual bailarina. Lúcia parou e suspirou. Tá lindo, João, parece até coisa de novela. Eu olhei pro canavial, olhei pra ela e pensei, sou um homem de sorte. Tive essa sorte por pouco tempo, mas naquele dia ela tava comigo de corpo inteiro. A gente foi pro riacho. Fica no fundo do terreno, bem no limite da terra, onde o barranco desce e a água corre mais devagar. Tem um pé de gameleira que faz sombra e as pedras arrumadinha igual banco. Lúcia tirou a sandália, botou o pé na água e deu um gritinho. Tá fria, mas é boa. Eu armei a vara. Não demorou muito e já tinha peixe no anzol. Uns lambari, uns traíra. Nada grande, mas suficiente. Lúcia limpou os peixes na beira do riacho. Eu acendi um fogo com lenha seca que a gente mesmo juntou. Espetei os peixes num pau e fui assando devagar, na brasa. O cheiro subindo pela mata, misturando com o cheiro de terra molhada, de cana, de mato verde. A gente comeu ali mesmo, sentado na grama, com a cesta aberta no chão. Lúcia pegou um pedaço de frango, colocou na minha boca. Eu fiz o mesmo com ela. Nós riu sujo.
igual dois moleque na escola. Depois de comer, deitamos na sombra da gameleira. Ela deitou no meu braço, eu rodei ela com o outro braço. O barulho do riacho, o vento no canavial, os passarinhos cantando. Eu queria que aquele instante não acabasse nunca. Queria que o tempo parasse ali e deixasse a gente dormir o resto da vida naquele chão. Lúcia virou o rosto para mim. O cabelo dela estava meio solto, com fuga no rosto. Ela ajeitou devagar. João, ela falou baixo. Cê sabia que eu amo cê? Eu falei que sim. Então cê lembra disso sempre, viu? Mesmo se um dia as coisas mudar. Eu achei estranha aquela conversa. Não tinha cabimento. Tava tudo bom. Tava tudo certo. Pra que falar em mudança? Não vai mudar nada, Lúcia. Nós vai ficar aqui, nessa terra, envelhecer junto. Cê vai fazer compota de goiaba pra eu comer quando eu tiver sem dente. Ela riu, mas o riso dela tinha uma tristeza por baixo. Eu não vi na hora. Só fui lembrar disso muito tempo depois, quando já não dava mais pra voltar atrás. A gente ficou ali até o sol começar a descer. O céu ficou laranja, rosa, roxo. Parecia um quadro pintado à mão. A gente ainda pescou mais uns peixes, ainda cortou uns pés de cana para levar para casa, ainda lavou o pé no riacho. Na volta, de mão dada, a lua já clareando o caminho de terra. Quando chegamos em casa, a noite já estava caída. A gente nem acendeu luz direito. Foi direto pro quarto. E eu dormi feliz, com o cheiro dela do meu lado, o cheiro da terra ainda na pele. Não sabia que era uma despedida. Mas era perfeito. Depois daquele domingo perfeito, o tempo resolveu pregar uma peça na gente. Lúcia começou a definhar devagar, igual planta que falta chuva. No começo foi leve, um cansaço que não passava nunca, uma palidez no rosto que antes era moreno, uma falta de ar quando ela fazia qualquer esforço. Eu dizia que era a idade, que era o trabalho pesado, que era o calor do sertão. Ela concordava, porque era mais fácil concordar do que encarar o que estava vindo. Aos poucos, ela foi deixando de fazer as coisas da casa. O café já não estava mais pronto quando eu acordava. A comida já não tinha mais o mesmo gosto. As galinhas ficavam soltas porque ela esquecia de fechar o terreiro. Eu chegava da roça e encontrava ela deitada na cama, com os olhos abertos para o teto, respirando devagar, sem vontade de levantar. Teve um dia que eu voltei mais cedo. O sol ainda estava alto. Encontrei ela no chão da cozinha, encostada no fogão, com a mão no peito e o rosto branco igual parede caiada. O pote de barro estava caído do lado, a água derramada no chão. Ela disse que foi buscar água e o mundo rodou. Eu levantei ela, deitei na cama, e ali mesmo decidi que não dava mais para esperar. No outro dia, antes do sol raiar, nós pegou a estrada rumo ao posto de Pedra Branca. A viagem foi sofrida. Ela parava a cada 100 passos, pedia para sentar, respirava fundo, levantava de novo. O posto era longe, o sol estava forte, e eu carregava ela no braço no último pedaço. O médico de Pedra Branca examinou Lúcia com cuidado, ouviu o peito, apalpou a barriga, olhou dentro dos olhos dela. Depois me chamou num canto e disse que não sabia o que era, mas que era grave. Que os sintomas apontavam para alguma coisa no sangue, mas que lá no posto não tinha aparelho para descobrir direito. Mandou a gente ir para o hospital de Ouro Verde, na cidade grande, e não esperar muito. Escreveu uma carta, carimbou, entregou na minha mão. Guardei ela no bolso da camisa, perto do peito, e senti o peso dela aumentando a cada minuto. A gente voltou pro barro duro com o coração apertado. Nos dias seguintes, Lúcia piorou mais rápido. A tremedeira voltou com força, os dentes batendo, o suor frio escorrendo pelo corpo. Ela mal comia, mal bebia água, mal falava. Eu passei as noites em claro rezando, segurando a mão dela, sentindo o calor do corpo dela sumindo devagar. O seu mané veio visitar, viu a situação, me deu um dinheiro e falou que ia correr atrás de mais. A mãe dela veio de Santa Teresa, ficou um dia, chorou, foi embora. O pai dela, doente das pernas, mandou um abraço e uma promessa de oração. Eu não podia esperar mais. Pedi carona, peguei o pau de arara, fui para Ouro Verde sozinho. Levei a carta do médico e o pouco dinheiro que nós tinha guardado. Lúcia ficou aos cuidados da dona Eneida, a vizinha boa. O hospital de Ouro Verde era um prédio grande, branco, com cheiro de remédio e gente cansada esperando. Passei horas na fila,
Mostrei a carta, pedi ajuda. Uma doutora de jaleco branco, cabelo preso, cara séria, atendeu Lúcia quando eu trouxe ela na viagem seguinte. O diagnóstico veio igual facada. Doença no sangue. Grave, mas tinha tratamento. Ela explicou os remédios importados, as aplicação toda semana, os exames de alto custo. E no final, soltou o número. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida inteira. Mais do que eu ia conseguir juntar em 20 anos de trabalho. Eu olhei para o chão, olhei para Lúcia que estava na maca, pálida, magra, os olhos fechados. Ela nem sabia ainda. Ela nem sabia que a vida dela custava um preço que parecia que o mundo inteiro tinha desabado em cima de mim. Na volta para o sertão, dentro do pau de arara, o vento batendo na cara e a poeira subindo, eu tomei a decisão. Ia vender tudo. Cada animal, cada ferramenta, cada móvel. A terra. O canavial. O casebre se precisasse. Ia entregar cada centavo que eu tinha e o que não tinha também. Ela ia fazer o tratamento. Ela ia ficar boa. Mesmo que eu ficasse sem nada. Mesmo que eu tivesse que dormir no chão de uma casa que não era mais minha. O amor que eu sentia por ela valia mais do que qualquer coisa que eu pudesse chamar de meu. E eu ia provar isso. Voltei pro barro duro com a cabeça feita. No dia seguinte, comecei a venda. Seu mané veio primeiro, comprou a enxada, o facão, o machado. Pagou direito, sem chorar preço. Depois foi a vez dos móveis, a cama que a gente dividia, o guarda-roupa que eu mesmo fiz com tábua de pinho, a mesa onde a gente comia junto todo santo dia. Tudo foi saindo. Os vizinhos começaram a falar. Passaram na porta, olharam torto, comentaram baixo. Zé Bento disse que eu tava doido, que mulher passa e terra fica. Dona Mocinha falou alto que eu ia me arrepender amargamente, que já tinha visto o homem fazer isso e acabar na rua. Até o tio Firmino, parente da Lúcia, veio de Santa Teresa de Carroça, apontou o dedo na minha cara e disse que eu era fraco, que estava sendo enganado, que ela não merecia esse sacrifício todo. Eu ouvi tudo calado, sem responder. Deixei falarem. Deixei gritarem. Continuei vendendo. A mimosa, a vaca que eu criei desde bezerra, foi a mais difícil. Na hora de passar para outro dono, o bicho fez um olho que parecia que estava entendendo tudo. Eu chorei. Passei a mão no focinho dela, pedi desculpa, entreguei o cabresto. O dinheiro entrou no bolso, pesado e triste. Depois foi o jumento, os galinheiro, as pouca criação que ainda restava. O que não dava para vender, eu trocava ou dava. A casa foi ficando vazia. O silêncio foi aumentando. No final, só restou as paredes de reboco, o telhado de barro e o chão de terra batida. E a lembrança. Muita lembrança. A terra foi a última. O canavial que eu abri no braço, que nós plantamos junto. Chegou um comprador de Ouro Verde, seu Olavo, um gordo de bigode que queria fazer pasto para gado. Ele andou pelo terreno com desprezo, falou que ia arrancar cada pé de cana. Eu assinei o papel com a mão tremendo, guardei o dinheiro, saí sem olhar para trás. Quando cheguei no casebre vazio, sentei no chão, encostei na parede fria e juntei tudo. O dinheiro da mimosa, dos móveis, das ferramentas, da terra. Juntei com o que seu mané me deu, com o que outros amigos ajudaram. Dava certinho. Eu contava e recontava, e dava. Levantei, fiz uma trouxa com a roupa que sobrou. Tranquei a porta com cadeado e fui esperar o pau de arara na estrada. O destino estava logo ali. A doutora Cleide olhou para o dinheiro, olhou para mim, e falou que Lúcia podia começar naquela mesma semana. Eu respirei fundo. Foi a primeira vez em muitos dias que o ar entrou leve no meu peito. Lúcia ainda estava internada, mais fraca do que antes, mais viva. Quando entrei no quarto, ela abriu os olhos e tentou sorrir. O sorriso saiu fraco, torto, mas era um sorriso. Eu sentei na beira da cama, segurei a mão dela, beijei os dedos magros e prometi que ela ia melhorar. Que ia ficar boa. Que nós ia voltar pro sertão, mesmo sem terra, mesmo sem casa, mesmo sem nada, e ia recomeçar. Ela apertou minha mão de volta. Não falou nada. Mas os olhos dela diziam tudo. Os dias seguintes foram uma luta. Lúcia começou o tratamento e reagiu mal no começo. O remédio era forte, derrubava ela.
Ela vomitava, tremia, perdia o apetite. Eu ficava ali o dia inteiro, saía só para comer alguma coisa na rua e voltava. Aluguei um quarto numa pensão barata perto do hospital, mas quase não dormia lá. Preferia ficar acordado, de olho nela, com medo de fechar os olhos e perder o momento de segurar a mão dela quando ela mais precisasse. Aos poucos, as coisas começaram a melhorar. A cor voltou para o rosto dela. Cheguei em Ouro Verde no outro dia. Fui direto para o hospital. Paguei a entrada do tratamento, a primeira parcela dos remédios importado. O brilho voltou para o olho. Ela pediu comida, comeu um caldo que eu comprei na cantina e conseguiu manter no estômago. Naquele dia eu saí do hospital e chorei de alegria no meio da calçada, igual doido, com as pessoas olhando estranho. Não me importei. Minha mulher estava voltando à vida. Foi nesse tempo que surgiu o homem. No corredor do hospital, nos dias de visita, apareceu um sujeito de carro preto, um Opala. Ele usava roupa de cidade, sapato de couro fino, cabelo para trás com brilhantina. Conversava com todo mundo na sala de espera, levava jornal, levava bombom para as enfermeiras. Ele chegou perto de Lúcia num dia que eu tinha saído para buscar comida. Ofereceu uma água, perguntou da doença, se apresentou como o Sr. Otávio, disse que visitava pacientes carentes por caridade. Lúcia me contou no mesmo dia. Eu achei estranho, mas pensei que fosse gente boa. Tinha gente que praticava caridade, fazia bem pro coração. Não desconfiei de nada. Como ia desconfiar? Eu confiava no mundo. Era bobo. Era cego. E o perigo estava ali, na minha frente, com roupa cara e sorriso ensaiado, esperando a hora certa de atacar. O tratamento estava andando. Lúcia melhorava devagar, igual ferida que vai fechando com o tempo. A cor voltou pro rosto. O apetite voltou, até a voz ficou mais forte. A doutora Cleide dizia que era para ter calma, que o negócio era longo, mas que estava no caminho certo. Eu respirava aliviado. O problema era o dinheiro que estava acabando. Eu precisava arrumar um jeito de ganhar uns trocados enquanto Lúcia fazia o tratamento. Falei com o dono da pensão, seu Miguel, e ele me arrumou um serviço de carregar caixa na quitanda da esquina. Também lavava carro na rua, varria a calçada, fazia qualquer bico que aparecesse. Saía do hospital cedo, ia trabalhar, voltava no fim da tarde. Era cansado, mas eu estava feliz. Ela estava melhorando. Foi nessa época que as visitas do Otávio ficaram mais frequentes. Ele aparecia sempre nos horários que eu estava fora. No começo, Lúcia me contava. Dizia que ele tinha passado para levar um suco, que tinha trazido um jornal, que tinha dado uma volta com ela no jardim do hospital. Eu achava estranho um homem tão bem vestido, de carro preto, gastando tempo com paciente de hospital público. Lúcia dizia que ele era viúvo, que a mulher dele tinha morrido de uma doença parecida, que ele fazia aquilo por empatia. Eu quis acreditar. E acreditei. Os dias foram passando. Eu continuei me matando de trabalhar. Teve uma noite que voltei para a pensão tão cansado que nem tirei a roupa, só caí na cama e apaguei. No outro dia, cheguei no hospital mais tarde que o normal. Lúcia estava no quarto, lendo uma revista, com um copo de suco do lado. Perguntei quem trouxe. Ela respondeu sem olhar na minha cara. Foi Otávio. Ele veio de manhã, trouxe lanche, ficou um tempinho conversando. Eu sentei na beira da cama, peguei na mão dela, mas ela tirou devagar, disse que estava cansada. Era um gesto pequeno, mas eu notei. Pouco tempo depois, a doutora Cleide deu alta. Disse que Lúcia estava boa o suficiente para voltar para casa, contanto que continuasse tomando os remédios. Eu não tinha dinheiro, mas não me preocupei. Dava um jeito. Peguei o pau de arara de volta pro sertão, com Lúcia do meu lado. O casebre estava vazio, sem móvel, sem nada. Lúcia entrou, olhou ao redor, e eu vi no rosto dela uma expressão que nunca tinha visto antes. Era desapontamento. Ela passou a mão na parede, suspirou fundo. Eu falei que ia recomeçar, que ia trabalhar, que ia arrumar tudo de novo. Ela não respondeu. Só foi até o quarto e sentou na cama velha. Nos dias seguintes, tentei fazer ela se sentir em casa. Acordava cedo, fazia café, levava na cama. Ela bebia um gole e largava. Tentava puxar conversa, ela respondia monossilábo.
Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não queria enxergar. Preferia acordar no outro dia e ver ela diferente. Mas ela não mudava. Cada dia ficava mais distante, mais fria, mais quieta. Dormia virada para a parede, não deixava mais eu encostar nela. Eu pensava que era doença, era cansaço, era trauma do tratamento. Não era. Era outra coisa. Eu é que não queria ver. Uma semana depois da volta, eu acordei com o sol já alto. Tinha dormido pesado, coisa rara. Quando abri os olhos, o lado da cama dela estava vazio. Frio. Levantei e chamei. Ninguém respondeu. A casa estava num silêncio que doía. Fui na cozinha, no fundo do terreiro, no banheiro de fora. Nada. Só quando voltei para o quarto que vi. Em cima da cama, em cima do travesseiro, tinha um papel dobrado. Era uma folha de caderno, daquelas baratas, com a letra dela. Minha mão tremia quando peguei. Abri devagar, como quem abre a porta de um quarto escuro. Ela escreveu poucas linhas. Dizia que me agradecia por tudo, que eu tinha salvo a vida dela, mas que ela precisava viver outra vida. Que conheceu alguém que podia dar a ela o que eu nunca ia poder dar. Que ela ia embora, que era melhor assim, que eu não procurasse ela nunca. Falava de um homem de carro preto, de cidade grande, de uma vida diferente. No final, pedia desculpa. Mas a desculpa era fria, era curta, parecia escrita com pressa, com o coração fechado. O papel caiu da minha mão. Sentei na beira da cama, olhando pro nada. O silêncio da casa pesava igual chumbo. Levantei, saí pro terreiro. O portão estava aberto. As pegadas dos pés dela estavam lá, na terra batida, indo em direção à estrada. Subi no pé de serra que fica atrás do casebre, olhei pro horizonte. Nuvem de poeira lá longe, sumindo. O carro preto. Ela estava ali, dentro daquele carro, indo embora. Indo para uma vida que eu nunca ia conhecer, com um homem que eu tinha deixado entrar na nossa história por pura cegueira. Voltei para dentro, peguei a carta de novo, li outra vez. Cada palavra era uma facada. Eu tinha vendido tudo. Tinha vendido a mimosa, as ferramentas, a terra, o canavial, os móveis. Tudo. Dei cada centavo para salvar a vida dela. E agora ela estava ali, escrita naquele papel frio, dizendo que ia viver outra vida. Sem mim. Eu dei tudo. Ela levou tudo. E me deixou com as mãos vazias, o peito aberto, a cabeça cheia de lembrança que de repente não serviam mais para nada. Sentei no chão de terra batida, encostei na parede fria do casebre vazio. A casa estava nua igual o dia que eu nasci. E eu me senti o homem mais pobre do mundo. Não pelo dinheiro. Pelo que tinha perdido sem saber que estava perdendo. O primeiro mês sem Lúcia foi o mais difícil. Eu não queria comer, não queria beber, não queria ver gente. Ficava deitado na cama olhando pro teto, lembrando de tudo. Dos primeiros tempos juntos, da festa de São João, do casebre que a gente rebocou junto, do canavial que nasceu das nossa mão, do piquenique no riacho. Lembrava do sorriso dela, do jeito que ela olhava para mim, da voz dela cantando moda de viola. Depois lembrava da carta fria, do carro preto sumindo na estrada, do braço dela escapando da minha mão. Aquilo me matava todo dia. Toda hora. Minuto a minuto. Teve noite que eu chorei igual moleque. Teve noite que eu gritei sozinho no meio do escuro, xingando Deus, xingando a vida, xingando ela. Teve noite que eu peguei a garrafa de cachaça que estava guardada há ano. Pensei em beber tudo e esquecer. Mas não bebi. Não sei de onde veio a força, mas não bebi. Larguei a garrafa no chão, quebrou em caco, e fiquei olhando os cacos brilhando na luz do candeeiro. Meu pai dizia que homem que bebe para esquecer só lembra mais. Ele tinha razão. Seu mané apareceu no casebre uma semana depois. Ele soube do acontecido por algum vizinho, ou talvez por todo mundo, porque língua de sertanejo voa longe. Ele entrou, sentou no banco da varanda, acendeu um cigarro de palha e ficou olhando o horizonte. Depois de um tempo, falou: Jão, o mundo não parou porque ela foi embora. Cê não vai parar também. Eu olhei para ele com os olhos inchados de tanto chorar e falei que não tinha mais nada. Sem terra, sem animal, sem ferramenta, sem mulher. Tava no mundo. Seu mané tirou o cigarro da boca, cuspiu de lado e falou: Cê tem as mãos. Tem saúde.
tem serviço. Tem nome limpo. Tem amigo. Isso tudo é coisa que ninguém tira. Eu não respondi. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ficou dias, semanas. Ficou até começar a fazer sentido. No segundo mês, eu levantei da cama e tomei uma decisão. Ia plantar de novo. Mas não tinha terra, lembra? Pois é. Seu Mané conhecia um terreno abandonado no fim do vilarejo, perto da serra. Dizia que a terra era boa, só estava suja de mato. O dono morava na cidade, nem lembrava mais que tinha aquilo. Seu Mané foi falar com ele, convenceu o homem a deixar eu plantar cana lá. Sem contrato, sem escritura, só na palavra. Eu topei na hora. Era minha segunda chance. O terreno era pior do que o primeiro. Tinha mais mato, mais pedra, mais espinho. Tinha pau rolando, cupim, formiga. Mas eu encarei. Acordava antes do sol, pegava o facão, a enxada e ia. Roçava, capinava, queimava, cavava. No começo, o corpo doía que parecia que estava se desmanchando. Eu tinha perdido o ritmo, tinha perdido a força, tinha perdido até a vontade. Mas fui pegando de novo. O sol queimava a pele, o suor escorria, as mãos calejavam e sangravam. Mas todo dia eu levantava e voltava, porque parar significava desistir. E desistir significava que ela estava certa em ter ido embora, que eu era um derrotado, que eu não prestava para nada. E eu precisava provar o contrário. Para ela? Não. Para mim. Os meses foram passando. A cana cresceu devagar, mas cresceu. Era bonita, verdona, balançando com o vento igual no primeiro canavial. Toda vez que eu via aquele verde, lembrava de Lúcia, claro. Mas a dor foi diminuindo. Foi virando outra coisa. Uma mistura de tristeza com orgulho. O triste era o que passou. O orgulho era o que eu estava construindo sozinho, com as minhas mãos, com meu suor, sem dever nada a ninguém. A primeira colheita veio no fim do ano. Foi cansada, mas foi farta. Cortei pé por pé. Levei pro engenho. Fiz melado, rapadura. Vendi na feira de Pedra Branca. O dinheiro entrou. Pouco, mas entrou. Comprei uma galinha, depois um galo, depois um jumento. Recomecei do zero, do nada, igual formiga. Só que agora era diferente. Eu não estava mais fazendo aquilo por ela. Estava fazendo por mim. O tempo passou. Não vou dizer que foi rápido, porque não foi. Cada dia daqueles primeiros meses pesava igual pedra de carregar. Mas a dor foi diminuindo devagar, igual enchente que vai baixando e deixa a terra pronta para plantar de novo. Foi assim comigo. A cana cresceu, o melado ficou pronto, a rapadura saiu doce. Aos poucos, fui comprando outro jumento, outras galinhas, outra ferramenta. Não era o que eu tinha antes, mas era meu. Conquistado com minha mão, com meu suor, com minha luta. E isso tinha um gosto diferente. Melhor. Nunca mais ouvi falar de Lúcia. Teve vizinho que dizia que ela estava na cidade grande, que estava morando bem, que andava arrumada, que tinha virado outra pessoa. Teve vizinho que dizia que o Otávio não prestava, que era golpista, que já tinha feito isso com outras mulheres. Eu ouvia calado, balançava a cabeça, voltava para o meu trabalho. Não queria saber. Doía menos assim. Doía menos fingir que ela nunca tinha existido. Mas a verdade é que toda vez que eu via um carro preto na estrada, meu coração disparava. Toda vez que o vento trazia um cheiro parecido com o dela, eu parava o que estava fazendo. A gente não esquece. A gente só aprende a conviver com a falta. Foram uns 3 anos, talvez 4. Eu perdi a conta. O canavial estava bonito, verdão, balançando com o vento igual no começo. Eu tinha até contratado uns rapazes da vila para ajudar na colheita. A vida estava se ajeitando. Até que num sábado de manhã, eu estava no terreiro separando rapadura para levar na feira, quando vi uma mulher descendo a estrada de terra. Vinha devagar, arrastando os pés, com uma roupa simples, cabelo bagunçado, o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço. Levou um tempo para eu reconhecer. Quando cheguei perto, meu coração parou. Era Lúcia. Ela não estava mais com o brilho de antes. Não estava arrumada, não estava cheirosa, não estava com aquele olhar que um dia me fez perder o juízo. Tava magra, mas não do jeito de antes. Tava derrotada. Os olhos fundos,
As mãos calejadas, o cabelo cheio de fio branco. Parecia que a vida tinha batido nela e não tinha deixado nada em pé. Ela parou na minha frente, sem coragem de chegar perto. Olhou para o chão, olhou para o canavial, olhou para mim. Os lábios tremeram. Levou a mão no rosto para limpar uma lágrima que já tinha descido. João, ela falou, com a voz rouca, fraca. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu sei que fiz o pior que uma mulher pode fazer. Mas eu não tenho mais ninguém. Ele me deixou. Levou tudo e sumiu. Eu tô doente de novo. Sem casa, sem dinheiro, sem nada. Eu olhei para ela. A mulher que eu tinha vendido tudo para salvar. A mulher que eu tinha dado minha terra, meus animais, minha alma. A mulher que fugiu escondida, deixando uma carta fria em cima do travesseiro. Ela estava ali, na minha frente, despedaçada, pedindo pelo amor de Deus. Eu senti um nó na garganta. Senti ódio. Senti pena. Senti vontade de gritar, de xingar, de mandar ela embora. Para que ela tinha voltado? Para que remexer numa ferida que já estava quase cicatrizada? Mas aí eu lembrei de seu Mané. Lembrei do que ele me disse no dia que eu estava no fundo do poço. O que planta vento, colhe tempestade. Otávio plantou vento. Ela plantou vento junto. Agora estava colhendo a tempestade. A pergunta era, eu ia ser igual a eles. Ia deixar o ódio crescer dentro de mim igual mato. Ia virar um homem amargo, fechado, que não perdoa. Respirei fundo. Olhei para o chão, olhei para o céu, olhei para o canavial. Depois olhei para ela. Ela estava chorando baixinho, os ombros encolhidos, igual passarinho com a asa quebrada. Entra, eu falei. Minha própria voz pareceu estranha. Vai para dentro, toma um banho, descansa. Depois a gente conversa. Ela levantou a cabeça, assustada, como se não tivesse acreditado no que ouviu. Abriu a boca para falar alguma coisa, mas só saiu um choro. Eu segurei no braço dela, magro, trêmulo. Levei até a porta do casebre. O mesmo casebre que um dia foi nosso. Mas agora era meu. Só meu. Ela ficou uns dias. Depois uma semana. Depois mais. Eu dei comida, dei cama, dei remédio. Cuidei dela do mesmo jeito que cuidei no primeiro tratamento. Só que agora era diferente. Agora não tinha mais amor. Tinha compaixão. Talvez gratidão pelo que um dia fomos. Mas amor não. Esse tinha ido embora no mesmo carro preto que ela entrou. Quando ela ficou boa de novo, sentei com ela na varanda, debaixo do mesmo céu estrelado que a gente olhava junto antigamente. Falei numa boa. Disse que ela podia ficar até se ajeitar, que eu ajudava com o que precisasse. Mas que para voltar a ser o que era, não dava mais. A confiança tinha morrido. E confiança não ressuscita igual planta depois da chuva. Ela entendeu. Agradeceu chorando. Pediu perdão mais uma vez. Eu falei que perdoava. Não por ela. Por mim. Porque guardar rancor é igual tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu não queria mais veneno dentro de mim. Já tinha bebido demais. No dia que ela foi embora, arrumei uma trouxa com comida, um dinheiro, um endereço de uma parente dela que morava longe. Levei até a estrada. Ajudei a entrar no caminhão que passava. Ela acenou pela janela, com os olhos cheios d'água. Eu acenei de volta. Depois virei as costas e voltei para o meu canto. O sol estava se pondo, pintando o canavial de laranja. O mesmo sol que brilhou no dia perfeito. Só que agora eu estava em pé. Firme. Diferente. Aprendi que a gente perde tudo nessa vida. Perde terra, perde dinheiro, perde amor, perde até a esperança. Mas tem uma coisa que ninguém tira de ninguém: a dignidade. E o perdão. O perdão não é fraqueza, não. Perdoar é a maior prova de força que existe. Porque perdoar não significa aceitar de volta. Significa libertar a si mesmo de um peso que não era seu para carregar. Pois é, amigos. Essa é mais uma das minhas histórias. Vida de sertanejo que não é fácil, mas ensina coisa que nem livro de escola ensina. Você viu o que aconteceu comigo. Eu vendi tudo por amor. Dei minha terra, meus bichos, minha casa, minha alma. A mulher melhorou, agradeceu e foi embora com outro. Ficou só a carta fria em cima do travesseiro. Naquela hora eu pensei que o mundo tinha acabado. Pensei que não ia ter mais jeito. Pensei que tinha sido um otário, um bobo, um derrotado.
Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que amor não é negócio. Ninguém ama para receber de volta. Quem ama de verdade, ama sem conta, sem medida, sem promessa de pagamento. Eu dei tudo para salvar ela, e eu faria de novo. Porque o problema nunca foi eu amar demais. O problema é que ela não merecia o meu amor. Mas isso é problema dela, não meu. Eu durmo de consciência tranquila sabendo que fiz tudo, tudo que um homem podia fazer. Também aprendi que a gente perde tudo nessa vida. Perde dinheiro, perde terra, perde animal, perde até quem a gente mais ama. Mas tem uma coisa que ninguém tira de ninguém: a dignidade. Eu fiquei nu no mundo, sem nada. Mas continuei de cabeça erguida. Continuei trabalhando. Continuei acordando cedo, plantando, colhendo, recomeçando. A cana cresceu de novo porque eu fiz ela crescer. Com minha mão, com meu suor, sem dever nada a ninguém. Aprendi também que perdoar não é fraqueza. Perdoar é força. Quando Lúcia voltou, cansada, doente, arrependida, eu podia ter virado as costas. Podia ter mandado ela ir pro inferno. Mas eu olhei para ela e vi uma pessoa que já tinha sido tudo para mim. Eu ajudei. Não voltei com ela, porque o amor já tinha morrido. Mas ajudei. Porque guardar rancor faz mal é pra gente, não pro outro. E a lição maior que eu tiro dessa história é essa: a gente deve sempre dar o melhor de si, sem medo de sofrer, sem medo de perder. Porque o que nos define não é o que perdemos, mas como a gente se levanta depois da queda. Então, meu amigo, minha amiga, se você tá passando por alguma coisa difícil, se alguém te magoou, se você perdeu tudo que tinha, lembra de eu, o João do sítio. Levanta, sacode a poeira e recomeça. O sol nasce todo dia. E a cana sempre cresce de novo se a gente plantar com fé. Essa história serve para isso. Para lembrar que amor, dignidade, perdão e recomeço. Essas coisas ninguém tira da gente. O resto é detalhe. E aí, você gostou dessa história? Se emocionou? Mexeu com você? Me conta nos comentários o que você achou. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha com os amigos, com a família, com quem precisa ouvir uma lição dessas. E se você tem uma história também, pode contar nos comentários que eu vou ler. Vai que eu já vivi alguma se parecida e me dá coragem de fazer outro vídeo, né? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.